Hoje eu gostaria de compartilhar com o ouvinte, o espectador, como que eu tenho ajudado muitas pessoas a tirarem suas dúvidas em relação a Ellen White, de modo que essas pessoas passam a ter uma confiança maior de que Ellen White foi uma verdadeira profetisa, uma profetisa extracanônica, que os seus escritos têm valor e que Ellen White também foi uma defensora do sola scriptura, foi uma defensora dos 5 solas, portanto foi uma cristã verdadeira, uma protestante verdadeira e uma pessoa que sim, você pode confiar que ela teve a manifestação do dom profético em sua vida. Eu também gostaria de mostrar nesse episódio como que os adventistas tradicionalistas, que se colocam como os maiores defensores de Ellen White, na verdade eles são os que mais enfraquecem a confiança das pessoas em Ellen White e em seus escritos. Eles são os que mais fazem com que as pessoas percam a fé em Ellen White e muitas vezes acabem saindo da igreja adventista do sétimo dia. Então eu quero mostrar isso e explicar por que isso acontece. Esse episódio, em grande medida, é uma resposta a alguns comentários que eu recebi no meu último episódio, o episódio em que eu defendo que o nome de Ellen White não deve constar ou não deveria constar na Declaração de Crenças Fundamentais. Embora eu creia em Ellen White, eu creia que ela foi uma profetisa extracanônica, eu defendo que este documento em específico não deveria contar com o nome dela. E algumas pessoas entraram nesse episódio e começaram a me taxar como uma pessoa que enfraquece a fé nos escritos de Ellen White, que faz com que as pessoas percam a fé nos escritos de Ellen White. Então eu quero mostrar nesse episódio que não, na verdade é o oposto. Eu fortaleço a fé nos escritos de Ellen White, os tradicionalistas, estes que entraram para comentar, né, o que eu estou falando aqui, esses sim é que enfraquecem a fé nos escritos de Ellen White. Meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins, e esse é o episódio número 117. E normalmente eu daria aqui alguns recados sobre como você pode ajudar este podcast, mas eu vou deixar esses recados para lá nesse episódio, eu vou entrar direto no conteúdo. Então, só rodar a vinheta e já estamos de volta. Muito bem, uma das críticas mais recorrentes que eu recebo aqui no canal de adventistas tradicionalistas é a de que eu enfraqueço a confiança das pessoas, mais precisamente dos adventistas, nos escritos de Ellen White e em Ellen White como uma profetisa extracanônica. Mas eu gostaria de responder a essas críticas porque elas são justamente o oposto do que acontece na realidade. E eu acho que é importante deixar isso claro para você, adventista que me segue, e para qualquer pessoa que entre aqui de paraquedas, tá? Isso que os tradicionalistas falam de mim, na verdade é o que eles fazem. Eles enfraquecem a fé das pessoas, a confiança das pessoas em Ellen White. E eu, na verdade, sou a pessoa que estou ajudando a fortalecer. Eu vou explicar por que isso acontece, como isso acontece. Já tem bastante tempo, alguns anos já, que muitas pessoas me procuram para tirar suas dúvidas em relação ao adventismo, a doutrinas adventistas, a questões adventistas, tá? Isso é bastante recorrente. E qual é o perfil dessas pessoas? Bom, tem adventistas que estão com dúvidas em relação à sua fé, às vezes estão passando por uma crise de fé, tá? Pensando em sair da igreja, inclusive. Tem o perfil de pessoas que não são adventistas, mas estão estudando com algum adventista ou estão estudando sozinhas as doutrinas adventistas e têm interesse em entrar, são simpatizantes, né, porque concordam com muitas doutrinas, né, mas emperraram em uma ou mais questões. E aí elas me procuram para que eu tire essas dúvidas, para que elas decidam se elas vão entrar na igreja adventista ou não, tá? E existe um terceiro perfil, que são ex-adventistas, pessoas que já congregaram na igreja adventista, por alguma razão saíram e estão interessadas em voltar, mas possuem algumas dúvidas, querem tirar essas dúvidas antes de entrar, tá? Então são esses 3 perfis que me procuram com muita recorrência, tá bom? E veja, desde que isso começou a acontecer, o principal problema das pessoas que me procuram, ou a principal dúvida que as pessoas têm, tem relação com Ellen White, certo? Às vezes essas pessoas têm outras dúvidas, às vezes em relação ao juízo investigativo, às vezes em relação ao próprio sábado, mas mesmo as pessoas que têm dúvidas em relação a outros pontos, elas geralmente têm também dúvidas em relação a Ellen White. E geralmente são dúvidas, assim, pesadas, no sentido de que elas realmente têm bastante dificuldade com esse assunto.
e acaba sendo algo que gera um entrave na vida dessas pessoas, né. No caso de adventistas, são pessoas que às vezes estão pensando em sair da igreja adventista por causa de Ellen White. No caso de pessoas que, são simpatizantes, são pessoas que não entram por causa de Ellen White. E muitas vezes ex-adventistas a mesma coisa, não voltam por causa de Ellen White ou principalmente por causa de Ellen White, dúvidas em relação a Ellen White, aos escritos de Ellen White, etcétera, tá. Isso é muito recorrente. E isso tem se tornado cada vez mais recorrente, muito por conta da internet, porque a internet ela fez com que muitas questões relacionadas a Ellen White, elas se tornassem mais acessíveis. E aí quando você torna, qualquer informação mais acessível, automaticamente o número de dúvidas também vai aumentar. O número de críticas também vai aumentar. Com mais críticas, você vai ter mais dúvidas ainda. Então isso tem se tornado cada vez mais recorrente com a era da internet, tá bom? Então a tendência é que mais e mais pessoas tenham dúvidas e tenham problemas em relação a Ellen White, tenham questões com Ellen White, tá bom? Adventistas, simpatizantes do adventismo e ex-adventistas. E bom, o que tem acontecido também com bastante recorrência, com bastante frequência, é que eu respondo essas dúvidas, essas pessoas elas se sentem convencidas com as minhas explicações, e essas pessoas acabam ou continuando na igreja, no caso dos adventistas, ou voltando para a igreja, no caso de ex-adventistas, ou entrando na igreja pela primeira vez, né, no caso de pessoas que eram simpatizantes. Isso já aconteceu várias vezes, tá. Eu não tenho os números, eu não fico contando, tá, mas a gente pode falar sobre dezenas de casos como esses que aconteceram e casos também que eu acabo descobrindo depois, né, de pessoas que tiraram as dúvidas não falando comigo diretamente, mas tiraram as dúvidas a partir de vídeos, a partir de artigos. Eu tenho muitos artigos na internet, né, e aí, tempos depois, eu fiquei sabendo: "Olha, eu assisto seus vídeos, eu, leio os seus livros, eu fui muito ajudado e tal", eu nem sabia, né, mas a pessoa foi muito ajudada. De vez em quando, eu recebo a notícia de alguém que está se batizando, que está entrando na igreja, que está voltando para a igreja, e alguém entra em contato comigo dizendo assim: "Olha, essa pessoa que falou que você foi decisivo na vida dela para que ela voltasse ou para que ela entrasse, etcétera". Então veja, se eu for colocar na ponta do lápis o número de pessoas que já me procuraram com dúvidas em relação a Ellen White, e eu tirei essas dúvidas, e elas passaram a ter maior confiança em Ellen White e nos escritos de Ellen White, esse número ele é grande, ele é bem grande. E se eu for procurar na minha memória pessoas que enfraqueceram a sua fé em Ellen White por causa do que eu falei, por causa do que eu ensinei, veja, eu não lembro de ninguém. Eu já falei isso em um outro episódio uma vez. Eu nunca tive um feedback desse: "Olha, o que você falou fez com que eu cresce menos em Ellen White, com que eu tivesse menos fé em Ellen White, enfraqueceu minha fé nela, enfraqueceu minha fé nos testemunhos dela, nos escritos dela, enfraqueceu minha fé nas doutrinas adventistas e eu saí da igreja". Né, nunca eu recebi um testemunho desse, um feedback desse, nunca. Eu recebo o contrário. Mas por que que eu narro essas questões aqui? Porque, veja, quando alguém aparece com este tipo de comentário maldoso, é maldoso, dizendo que eu enfraqueço a fé nos testemunhos, essa pessoa não sabe o que ela está falando. Ela não sabe que é justamente o oposto, que eu já ajudei um monte de gente, tá? Agora tem um outro ponto em relação a isso. A maioria dessas pessoas, se não todas, elas têm dúvidas em relação a Ellen White por culpa de tradicionalistas, certo? Por que que eu digo isso? Vamos lá. Essas pessoas, elas trazem para mim dúvidas, por exemplo, referentes a, hã, interpretações do que Ellen White falou, que são legalistas, interpretações do que Ellen White falou, que são exclusivistas, interpretações do que Ellen White falou, que são fanáticas, certo? Essas pessoas elas entram em contato comigo com dúvidas em relação a Ellen White, porque determinadas questões que elas perguntaram para algumas pessoas, elas não foram respondidas ou não foram respondidas adequadamente. Algumas dessas pessoas, quando levantaram algumas questões, elas inclusive foram
maltratadas. Elas tinham dúvidas sinceras e o tradicionalista não sabia responder e ele simplesmente disse assim: "Ó, dane-se você", não com essas palavras, mas dane-se você. Se você não acredita, se você não quer acreditar nisso, se você, não acha que a resposta que eu dei foi suficiente, então vai procurar outra igreja e a gente não tá nem aí pra você. É basicamente isso, sabe. Os tradicionalistas muitas vezes eles estão muito mais preocupados com o clubinho deles de tradicionalistas, do que com a pessoa que quer tirar dúvidas e que está querendo entrar, e que tem dúvidas sinceras. E que muitas vezes são dúvidas, em relação a questões que são difíceis de verdade. Não é uma questão simples, né. Os tradicionalistas muitas vezes, e eu sinto isso também quando as pessoas vêm me procurar, eles tratam quem tem dúvida como um rebelde. Muitas vezes o tradicionalista, ele trata a dificuldade de crer em Ellen White da seguinte forma: você não crê porque você não quer largar determinados pecados, porque você não quer, fazer aquilo que Ellen White está falando para você fazer. Ou seja, você está acariciando um pecado e aí é isso, você é um rebelde, entendeu? Muitas vezes os tradicionalistas agem dessa maneira, falam dessa maneira. Eu já debati com um monte de tradicionalista no canal. No fim é sempre isso. Quando eu falo que há pessoas sinceras e que elas têm dúvidas e que são dúvidas legítimas, de questões difíceis de fato, no fim das contas sempre vai ter isso. "Ah, mas o sincero de verdade, ele não vai passar por isso", né. Se a pessoa ela tá com tanta dificuldade assim de aceitar e tal, é porque no fim das contas ela é rebelde, ela não quer aceitar. É isso, resume-se a isso. Então quando eu digo que os responsáveis por essas pessoas terem dúvidas e manterem essas dúvidas são os tradicionalistas, eu estou falando com conhecimento de causa. Essas pessoas chegam e pelo modo como elas trazem a dúvida e o modo como essas dúvidas foram tratadas por outras pessoas ou não foram tratadas, eu já percebo ali que houve um problema tradicionalista. Às vezes a pessoa ela vem de um contexto de uma igreja local extremamente tradicionalista, onde ela ouviu determinada coisa, determinado ensino de uma forma absolutamente distorcida em relação a Ellen White, e ela vem com a dúvida. E aí eu percebo claramente, olha só, o que que os tradicionalistas estão fazendo, tá. Isso é muito recorrente, é claríssimo isso. Uma outra questão interessante, ainda dentro dessa culpa tradicionalista, é justamente em relação aos anti-adventistas. Eu não sei se você já reparou, mas grande parte dos anti-adventistas, pega aquele anti-adventista mais ferrenho, grande parte dessas pessoas já foram adventistas. Quando elas saíram por conta dessas coisas que os tradicionalistas fazem, dessas coisas que os tradicionalistas ensinam, dessas posturas tradicionalistas. Você vai conversar com um anti-adventista que já foi adventista e você sente um rancor em relação a coisas que quando você vai ver não é o adventismo verdadeiro, é o adventismo tradicionalista, né. Você vai ver as reclamações da pessoa, você vai ver o que fez essa pessoa sair, você vai ver a visão que essa pessoa tem do adventismo, e é o adventismo tradicionalista. Não é o real adventismo, não é o adventismo que está na declaração de crenças fundamentais, não é o adventismo que está, nos documentos oficiais, não é o adventismo que você encontra na academia, né. Não, é o adventismo tradicionalista. Toda vez que eu pego um anti-adventista ferrenho que foi um adventista, e eu vou ver as críticas que ele tem ao adventismo, ele está criticando, na verdade, o adventismo tradicionalista. Toda vez. Nunca é o adventismo de fato, entendeu? E fora os testemunhos de, pessoas que tiveram em igrejas locais que eram extremamente tradicionalistas e passaram por situações, e passaram por ensinos, e viram coisas, e ouviram coisas que são absurdas, né. Então assim, quem é que tem enfraquecido a fé nos testemunhos? São os tradicionalistas, pelo seu mau exemplo, pelos seus ensinos distorcidos, pelos seus ensinos deturpados. O tradicionalista, ele ignora coisas da doutrina, ele acrescenta coisas na doutrina, porque ele quer sacralizar a tradição, então ele acrescenta coisas na doutrina, ele tira coisas da doutrina, ele distorce coisas da doutrina,
É isso que o tradicionalista faz. E ele faz isso com Ellen White. E ele faz isso muitas vezes usando Ellen White, de maneira distorcida, evidentemente, o que faz com que as pessoas acabem tendo uma visão absolutamente distorcida do adventismo. E o tradicionalista ele vai criar tanta confusão que a pessoa ela começa a ter dificuldade de saber o que é o adventismo real. Porque para a gente que estuda, a gente consegue claramente discernir o que é o adventismo real. Eu estou estudando o adventismo há mais de 15 anos. Eu estudo esse negócio muito profundamente. Então eu consigo discernir o que é o adventismo real, diferenciar o que é o adventismo real do adventismo tradicionalista. As pessoas comuns não. É difícil isso, certo? Então, com essa confusão toda que os tradicionalistas criam, essas pessoas elas ficam confusas e elas começam a achar que o adventismo real é o adventismo tradicionalista. E aí, meu querido, aí não dá para aceitar mesmo. Se o adventismo real for o adventismo tradicionalista, o que não é, eu discordo, mas se for, aí não dá para aceitar. Aí é heresia mesmo. O que o adventismo tradicionalista fala e faz é herético, certo? Então, quem é que enfraquece a confiança em Ellen White e em seus escritos? São os tradicionalistas, principalmente. Eu sei, meu amigo, que há progressistas na igreja e que esses também enfraquecem a confiança nos testemunhos de Ellen White. Mas uma coisa que eu costumo dizer é que os tradicionalistas são os pais dos progressistas. Pode reparar, você tem um monte de tradicionalista que o filho é super progressista. Por quê? Porque é uma reação extrema ao tradicionalismo do pai. Então, tanto no sentido biológico, você tem vários tradicionalistas que têm filhos progressistas, quanto num sentido mais metafórico. O tradicionalismo, ele gera o progressismo. Por quê? Porque os jovens, a nova geração, ela olha para esses problemas do tradicionalismo e ela começa a questionar. Só que muitas vezes ela questiona de uma maneira extrema, ela questiona de uma maneira errada. E aí esse questionamento extremo se transforma no progressismo. Então, quanto mais tradicionalismo você tem, mais você tem a reação progressista, que também vai enfraquecer a fé nos escritos de Ellen White, a fé na própria senhora White como profetisa. E aí os 2 eles caminham de mãos dadas, certo? E você tem ainda os anti-adventistas, que se tornam anti-adventistas muitas vezes por culpa dos tradicionalistas, né. E aí eles também vão andar de mãos dadas, porque o anti-adventista, na medida em que ele se torna um crítico, ele não quer que você tenha adventistas sola scriptura como eu. Por quê? Porque senão ele perde a crítica, certo? Porque eu, como um adventista sola scriptura, o anti-adventista ele vai ter muita dificuldade de discutir. Por exemplo, o anti-adventista ele gosta de discutir tudo falando de Ellen White. Então ele quer botar Ellen White em qualquer discussão. O anti-adventista quer fazer isso, tá. E por isso ele gosta de brigar, de discutir com o adventista tradicionalista, porque o adventista tradicionalista também quer botar Ellen White em qualquer lugar. Então os 2 amam estar discutindo, né, um ama o outro, porque os 2 concordam que tem que botar Ellen White na discussão, certo. Eu como um adventista sola scriptura, eu que sigo o adventismo que está na doutrina, né, e que, por exemplo, vai ensinar que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, que a Bíblia é a sua própria intérprete final, que Ellen White não fundamenta a doutrina, que Ellen White não é a intérprete final da Bíblia, quando eu vou discutir, eu não coloco Ellen White no meio. Eu tento discutir com base na Bíblia, certo? E aí, o anti-adventista, ele vai ficar chateado, porque ele quer colocar Ellen White na discussão, certo? Então veja que o adventismo tradicionalista ele é um problema também por conta disso, porque ele alimenta o anti-adventismo. Ele dá munição para o anti-adventismo, o que faz com que mais conteúdo contra os escritos de Ellen White, contra Ellen White sejam, produzidos e circulem por aí. Então você vê como é que o adventista tradicionalista, ele é um problema gigantesco para a confiança em Ellen White, nos escritos de Ellen White. E aí,
É o que eu sempre falo, quando alguém coloca essa citação de Ellen White: "Ah, Satanás, ele usa de estratégias para que as pessoas percam a fé nos testemunhos, ele vai fazer isso para que as pessoas percam a fé nas orientações da senhora White e tal". Eu sempre respondo: "Ó, uma das estratégias que Satanás mais tem usado para enfraquecer a fé nos testemunhos é justamente o adventismo tradicionalista". Né, ele fortalece o adventismo tradicionalista e os adventistas tradicionalistas enfraquecem a fé das pessoas, a confiança das pessoas nos testemunhos. Isso ficou muito claro, inclusive, nesse último episódio. Porque veja, uma das coisas que eu falo nesse episódio que eu digo que Ellen White não deveria constar na Declaração de Crenças Fundamentais, é que a própria senhora White, ela repreendia, na sua época, igrejas que não deixavam pessoas entrarem na igreja adventista, se tornarem membras, né, serem batizadas, porque elas ainda não acreditavam em Ellen White, elas tinham dúvidas, elas tinham dificuldades, elas ainda não podiam dizer assim: "Ah, eu creio". Elas tinham dúvidas, elas falavam: "Ó, não sei se Ellen White é profetisa, se não é, eu não tenho certeza, eu tenho dúvidas e tal". E aí algumas igrejas adventistas diziam: "Ó, se você, não crê ou não tem certeza, então você não vai poder entrar, resolve esse problema aí, enquanto você não resolver, você não vai poder entrar". E aí essas pessoas acabam se afastando. Ellen White repreende os irmãos que estavam fazendo isso, dizendo que assim: "Olha, se essas pessoas são sinceras, elas têm dúvidas sinceras, e elas são cristãs verdadeiras, e elas não estão entrando na igreja só para ficar criando caso, criando polêmica em torno disso, deixa elas entrarem. E aí, com o tempo, elas vão se familiarizar com aquilo que eu escrevi e tal, e vão ver que, esses escritos, eles realmente são condizentes com a Bíblia Sagrada, eles apontam realmente que eu tenho o dom de profecia". Então, a ideia era que a igreja acolhesse essas pessoas como membros. Elas deveriam ter os privilégios de membros, elas deveriam ser membros da igreja. E assim essas pessoas iriam se familiarizar com os escritos, ok? Essa é a orientação de Ellen White, né. Então ela repreende as pessoas que afastavam os outros, que diziam: "Não, dane-se você, se você não acredita assim, você não vai entrar na igreja, você não vai ser um adventista do sétimo dia". Você vai nos comentários dos adventistas tradicionalistas, eles falam a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, né. "Não, Davi, olha só, se a pessoa não crê, é ela que vá procurar outra igreja. Não vai entrar, não vai entrar na igreja adventista, não vai ser membro, não vai ser batizado, não pode, não pode, tem que crer em Ellen White". Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. E é por isso que eu costumo, quando eu discuto com tradicionalistas, a apontar esse texto. Embora eu não goste de argumentar com base em Ellen White, porque a gente deve argumentar com base na Bíblia, eu acho, muito incoerente que as pessoas digam que estão defendendo Ellen White, digam que eu estou enfraquecendo a fé nos escritos dela, mas quando eu coloco esses textos, aí elas ignoram, aí elas fazem uma leitura absurda, assim, um malabarismo absurdo para poder dizer que: "Não, mas isso aqui é outro contexto. Não, isso aqui não significa o que você está falando", assim, os textos são claros, são claríssimos. Mas não significa o que você está falando, não, é outro contexto. É um malabarismo gigantesco para poder desconsiderar o que Ellen White falou nesses textos, para então impor que a pessoa só entre na igreja adventista, só se torne membro se ela crer em Ellen White, crer em tudo que ela escreveu, etc e tal. Então, eu acho bizarro isso, sabe. Eu acho bizarro como que o tradicionalista ele coloca Ellen White num patamar tão alto, mas tão alto, a ponto dele contradizer a própria senhora White, né, a ponto dele não levar em conta o que a própria senhora White diz. Isso é só um detalhe, né, porque a senhora White ela ensinou em 110 textos, que eu coloquei no meu livro, Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura, né, que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, que a Bíblia é sua própria intérprete final, que ela interpreta a si mesma, que os escritos dela, Ellen White, não devem ser colocados no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. Ellen White ensinou tudo isso, mas todos esses textos são ignorados ou distorcidos pelos adventistas tradicionalistas. Sola Escritura, para um adventista tradicionalista, não significa nada. Ele diz que defende, mas não significa nada. É uma palavra vazia, certo? Porque dentro do Sola Escritura do adventista tradicionalista, cabe
você fazer regra, você fundamentar a doutrina com base em Ellen White e não na Bíblia. Cabe você usar Ellen White como intérprete final da Bíblia, em vez de usar a Bíblia como sua própria intérprete final. Cabe você fazer um sermão com base e centro em Ellen White e, sei lá, trocentas citações de Ellen White e a Bíblia se tornar apenas um apetrecho, certo? No sola escritura do adventista tradicionalista cabe tudo isso. Então é muito curioso como que essas pessoas se colocam como os grandes defensores de Ellen White, mas contradizem Ellen White em aspectos que são centrais, diga-se de passagem, né. E é esse tipo de coisa que enfraquece a fé dos testemunhos, que enfraquece a fé em Ellen White. Sabe por quê? Porque quando o tradicionalista ele vai fazendo isso, para a pessoa que está assistindo, como eu já falei, fica difícil a pessoa saber se isso é o adventismo real ou se é uma distorção. As pessoas começam a acreditar que isso é o adventismo real, né. Então eles tanto mal interpretam Ellen White e distorcem Ellen White e fazem diferente do que Ellen White falou, que as pessoas começam a dizer: "Não, eu acho que esses caras realmente estão seguindo de fato Ellen White", até porque eles se colocam como os defensores, né. Então se o cara está se colocando como o defensor, então provavelmente ele é o defensor, né. E aí as pessoas começam a ter uma visão do adventismo absolutamente distorcida, uma visão de um adventismo legalista, fanático, exclusivista e que coloca Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, certo? E aí você tem um monte de coisinhas que vão minando a fé da pessoa ou a simpatia da pessoa por Ellen White. Quantas pessoas eu já conheci que não tinham simpatia por Ellen White, não pelo que Ellen White escreveu, mas porque o modo como os tradicionalistas interpretam e citam e aplicam e fazem na prática, criam um ranço na pessoa. A pessoa começa a dizer assim: "Não, não dá, não dá. Se é isso que essa mulher ensina, não dá pra ficar aqui, não dá pra conviver com essas pessoas", certo? Você chega numa igreja adventista, senta, você quer ouvir a Bíblia Sagrada, os ensinos da Bíblia. O cara vai lá e lê 12, 15 citações de Ellen White. Você vai falar assim: "Gente, o que está acontecendo aqui?". E era uma coisa que Ellen White era contra, mas, né, como é que a pessoa que não estuda profundamente, ela vai saber que Ellen White era contra e que essa pessoa que está no púlpito pregando, ela está indo contra Ellen White, mesmo dizendo que está indo a favor, e como é que fica essa questão, tipo assim, a pessoa fez isso no púlpito e ninguém falou nada. Ninguém falou nada, a igreja não falou nada, o pastor não falou nada, ninguém chamou atenção. E aí, você vê isso, você vai sair da igreja e vai falar: "Olha, isso aqui deve ser normal. Se ninguém fala nada, se ninguém chama atenção, se isso acontece, isso deve ser normal, logo deve ser o ensino da senhora White. Então eu não quero nada com essa mulher", né. Uma mulher que as pessoas colocam essa mulher como se fosse Bíblia, eu não quero nada com essa mulher. Aí você pega, entra numa discussão de adventistas, estão os adventistas discutindo, sei lá, qualquer assunto que seja, alimentação, joias, música, instrumento, com base na Bíblia? Não, em Ellen White. Você vai dizer assim: "Ué, mas o que está acontecendo aqui? Esse pessoal não diz que é sola escritura? Então como é que isso está acontecendo? E por que que ninguém fala nada? Por que que não existe repreensão? Por que que a administração não está chamando essas pessoas de hereges?". Percebe como é que fica difícil? Então você começa a ver um monte de coisa que destoa, né, e o legalismo, e o farisaísmo, e um monte de coisa. Em algum momento você fala assim: "Cara, não dá pra ficar nessa igreja, não dá pra crer nessa mulher". Veja, quando eu não era adventista, eu não sou adventista de berço, tá. Eu sou um cristão protestante de berço. Eu estudei num colégio adventista no ensino médio, tá. E eu fui me tornar adventista entre 17 e 18 anos, depois de estudar com um pastor, estudos bíblicos, e depois de estudar um ano sozinho. Então eu estudei uns 6 meses com o pastor, e depois estudei um ano sozinho, tá. E aí eu entendi que a igreja adventista do sétimo dia era uma igreja bíblica, eu entendi que as doutrinas eram bíblicas e entrei, tá. E até hoje entendo que as doutrinas são bíblicas, é por isso que eu me mantenho na igreja adventista do sétimo dia. Só que quando eu não era adventista, eu também tinha uma antipatia com Ellen White, nunca tinha lido, né, mas pelas citações
que eu ouvia e as interpretações e as aplicações e o modo como as pessoas tratavam Ellen White, como muitos adventistas tratavam Ellen White, eu tinha algumas preconcepções, alguns preconceitos. E eu achava: "Olha, essa mulher, ela deve ser exclusivista, ela deve ser legalista, ela deve ser", eu pensava um monte de coisa, ela deve falar, um monte de coisas que vão contra, questões centrais da fé. Eu pensava isso, mas nunca tinha lido. Mas por quê? Por causa dos adventistas. Eu nem conhecia muitos anti-adventistas e os poucos anti-adventistas que eu conhecia na época, eu não concordava com eles, né. Então, por exemplo, quando eles falavam: "Ah, porque eles guardam o sábado e portanto eles são uma seita", eu não era adventista, eu dizia assim: "Ó, são cristãos, deixa eles guardarem o sábado, eu não acho que eu tenho que guardar, mas se eles querem guardar, deixa eles, tá tudo bem", né. Então eu achava os anti-adventistas meio bizarros, mas, eh, era por causa dos próprios adventistas, muitos adventistas, que eu tinha um preconceito com Ellen White, né. Quando eu fui ler pela primeira vez, eu li o Grande Conflito e li O Desejado de Todas as Nações, eu lembro como se fosse hoje, eu me surpreendi positivamente. Eu vi que, olha, não tem uma legalista aqui, né, no Grande Conflito, por exemplo, ela falava várias vezes, defendia várias vezes fortemente a salvação pela graça mediante a fé, né, ela contou a história da reforma, falou bem dos reformadores, falou bem da reforma, né. Eu vi ali inclusivismo, eu vi ali valorização do protestantismo, da história protestante, né. Eu vi ali valorização, dos 5 solas, né. Eu comecei a enxergar essas coisas nos textos, tá. Mesmo tendo uma antipatia prévia, mas eu consegui enxergar essas coisas. Agora veja, nem todo mundo vai conseguir enxergar essas coisas, porque às vezes você tá num ambiente tão caótico, com exemplos tão ruins, com uma interpretação tão distorcida do que realmente é, que você não consegue perceber, você não consegue mais distinguir as coisas. E às vezes você é tomado de um aí não é nem mais um preconceito, mas é um conceito, né, tão forte em relação ao que os adventistas fazem, ou muitos adventistas fazem, que quando você consegue ler alguma coisa de Ellen White, você já lê com maus olhos. Então veja, é comum isso acontecer. É comum as pessoas sinceras terem dúvidas, certo? Fora que existe uma série de questões polêmicas e difíceis e delicadas envolvendo Ellen White, assim como existe em relação à Bíblia também, né? E que dá trabalho de você estudar e você tem que estudar muito profundamente. Então, assim, existem dúvidas sinceras, certo? Existem dúvidas em relação a questões que são de fato complexas. Então não é como se todo mundo que tem dúvida e tem dificuldade de crer e não consegue crer, fosse um rebelde que não quer acreditar. Não, não é assim que funciona. Tem muitas pessoas com dúvidas sinceras. Quando a gente tira essas dúvidas, quando a gente ajuda essas pessoas e quando a gente tem paciência com essas pessoas, no geral, elas acabam se convencendo. Elas acabam percebendo que existe ali uma profetisa verdadeira, uma cristã verdadeira, uma protestante verdadeira. No geral. Não acontece com todos, mas no geral acontece. Os tempos são diferentes. Algumas pessoas precisam de pouco tempo para isso. Outras pessoas precisam de mais tempo. É por isso que a senhora White dizia: deixa as pessoas entrarem, deixa elas se familiarizarem. É normal. Tem gente que é cética porque já viu um monte de falso profeta por aí. Tem gente que é cética porque ainda não está familiarizado comigo, com meus escritos. E veja, isso não é uma coisa do contexto da época. Só existia falso profeta na época, gente? Claro que não, continua existindo hoje. Só existia gente não familiarizada com o que Ellen White disse na época? Não, continua existindo hoje. Então, Ellen White escreveu mais de 100.000 páginas. Aí você quer que a pessoa, ela consiga vencer suas dúvidas e se convencer com um estudo de 2 páginas?
E aí se a pessoa não consegue, aí você: "Não, então você vai ficar aí sentada no banco e não vai entrar na igreja, né, não vai poder participar". É isso? Sabe, é o que eu falo, a preocupação com o clubinho. Não tô preocupado com a pessoa, eu tô preocupado com o clubinho. E aí eu me pergunto, qual é o benefício que você gera pra pessoa sincera, eu tô falando de sinceros, pra pessoa sincera que quer entrar na igreja, que quer congregar, qual o benefício que você gera afastando a pessoa? Dizendo assim: "Não, no máximo você pode ir ouvir os cultos, mas você não pode ser membro. Você não pode participar dessa igreja, você não pode ter comunhão nessa igreja, né. Vá procurar outra igreja", né, como eu já ouvi várias vezes: "Vá procurar outra igreja", né. Qual é o benefício que você gera para a pessoa, de afastá-la da comunhão? Gera benefício? Então, assim, os tradicionalistas têm enfraquecido a confiança em Ellen White e em seus escritos. E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão do sola scriptura, tá? E não só do sola scriptura, mas dos 5 solas. Na minha experiência, o que mais tem feito as pessoas fortalecerem a sua confiança em Ellen White e nos seus escritos, é eu mostrar para essas pessoas como que ela era fiel ao sola scriptura, ao sola fide, ao sola gratia, ao solus Christus, ao soli deo gloria. Quando eu mostro isso, quando eu mostro a protestante que ela foi, a verdadeira protestante que ela foi, as pessoas passam a admirar mais Ellen White, passam a admirar mais os seus escritos. Outro ponto, as pessoas confiam mais em Ellen White, em seus escritos, quando eu sou transparente. E eu sempre sou transparente. Eu não fico tentando dourar a pílula. Eu não fico tentando criar uma Ellen White real. Os adventistas tradicionalistas, eles tratam a Ellen White como se ela fosse absolutamente inerrante, como se fosse um absurdo uma pessoa encontrar algo em Ellen White e discordar, encontrar algo em Ellen White e achar um exagero, e achar uma imprecisão, e achar errado o que seja. Eu não. Eu digo: "Olha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não acredita que Ellen White é verbalmente inspirada. Então, sim, ela cometia erros. Sim, na história, isso é história. A gente sabe que ela mandava revisar seus livros, que ela mudava palavreado, o que significa que ela se expressava mal, muitas vezes. Ela tem textos em que ela diz que quando ela ia escrever, ela ficava com medo de se expressar mal, de não escolher bem as palavras. E às vezes acontecia, e por isso ela mandava revisar. O Grande Conflito foi revisado, por exemplo, com a anuência dela. Algumas palavras foram mudadas. Ellen White não era verbalmente inspirada, Ellen White podia errar. Já teve trocentas discussões na igreja, desde o século passado, sobre pequenas imprecisões de Ellen White e o que fazer em relação a isso, como entender a inspiração dela. Então eu sou transparente, eu mostro, olha, ela não era inerrante. O modo de inspiração que a gente defende não é um modo de inspiração de inerrância. Ela podia cometer falhas, ela cometia falhas em assuntos periféricos, em pontos periféricos da sua mensagem. Ela cometia exageros, mas ainda assim você consegue enxergar, mesmo em uma mensagem que tem ali o humano, que tem ali coisas que você diz assim: "Olha, isso aqui tá errado". Você consegue enxergar um âmago, um centro, uma essência que é verdadeira e que, portanto, você pode crer que foi inspirada. Você consegue tirar boas lições, até daquilo que você olha e fala assim: "Olha, eu acho que isso aqui não está absolutamente preciso", mas você consegue tirar boas lições. Você consegue ver uma mensagem verdadeira ali por trás. Você consegue achar os princípios bíblicos por trás. Então eu sou transparente, eu não tento criar uma Ellen White que está acima da humanidade, sabe. Ela não pode errar, ela não pode falhar, você não pode questionar nada. Não. Eu dou a liberdade para que a pessoa questione, mas eu mostro todos os pontos, eu mostro todas as hipóteses, eu mostro como que você pode ter uma visão mais benigna em cada caso, eu contextualizo as coisas, eu mostro as distorções dos críticos, mas também as distorções dos tradicionalistas. E aí quando eu vou jogando limpo com essas pessoas,
mostrando os pontos positivos e negativos de Ellen White e o saldo final, mostrando como que a pessoa ela pode se beneficiar dos escritos de Ellen White. Inclusive, eu vou fazer um episódio específico sobre isso, né, como que você pode fazer uma boa leitura de Ellen White e se beneficiar dos escritos de Ellen White. Aí o indivíduo entende. Aí ele percebe que os problemas que ele enxergava em Ellen White, na verdade, são os problemas do fã-clube, dos tradicionalistas, não de Ellen White. Quantas vezes eu mostrei isso para as pessoas? Quantas vezes as pessoas falam: "Tá, agora eu entendi", certo? Quantas vezes eu mostrei as interpretações corretas, as interpretações mais equilibradas? Quantas vezes eu mostrei, né, determinadas questões onde existe discussão, sabe? O tradicionalista ele gosta de hipersimplificar tudo. Então para ele não pode ter discussão. Eu não, eu mostro: "Olha, Ellen White também precisa ser interpretada". E há questões em que você tem interpretações diferentes, onde um irmão adventista interpreta do jeito A, o outro irmão adventista interpreta do jeito B, e tá tudo bem. Porque tem questões que são difíceis e que geram interpretações diferentes que são plausíveis. Isso vai existir, isso acontece na Bíblia, isso acontece com Ellen White, e tá tudo bem. Eu mostro isso, eu ensino a coisa de uma maneira adulta, de uma maneira madura, certo? E eu mostro para a pessoa que ainda que ela não tenha fé total, eu não consigo acreditar em tudo que ela escreveu ainda. Mas eu mostro para a pessoa, mas tá, você consegue acreditar nisso, nisso e nisso? Você consegue perceber que aqui existe uma mensagem verdadeira, com princípio verdadeiro, bíblico? Você consegue acreditar nisso? Eu consigo. Não, eu consigo ver muita coisa boa aqui, tá? Que legal, cara. Então vamos caminhar junto nisso. Vamos caminhar junto, vamos ir percebendo as coisas boas. As coisas que você consegue entender que são boas, vamos investigar aqui para ver se não tem realmente um princípio bíblico aqui por trás, que a gente vai investigando. Às vezes a pessoa não consegue enxergar, às vezes ela vai demorar a enxergar, tudo bem, mas não é assim que funciona o tradicionalista, certo? Existe um outro ponto que eu quero tratar aqui, que é o seguinte: algumas pessoas, alguns tradicionalistas, eles colocaram as coisas da seguinte forma: Davi, você está dizendo que não precisa crer em Ellen White para entrar na igreja adventista. Você está indo contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que a gente tem que crer nos profetas e, obviamente, né, se o profeta é verdadeiro, ele está trazendo uma mensagem divina, então você deixar de crer em uma mensagem divina é um erro. Então isso não pode ser bom. Então como é que você está falando que a pessoa não precisa acreditar? Vamos entender isso melhor, tá? De uma maneira mais adulta, sem distorcer o que eu estou falando, tá? Quando eu digo que a pessoa não precisa crer em Ellen White, que a pessoa não precisa crer em um profeta extracanônico específico, eu não estou dizendo que é bom você não crer em um profeta extracanônico verdadeiro. É claro que é ruim. É claro que se o profeta é verdadeiro e você não crê, isso é ruim. É claro que seria melhor você crer, certo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é necessário, não é preciso para a salvação, para a santificação, para ser um cristão. É isso que eu estou falando, certo? Para crer nas doutrinas bíblicas. Você não precisa crer em um profeta extracanônico específico para essas coisas, porque essas coisas, elas são questões fundamentais. E o Sola Escritura, ele vai dizer que tudo que é fundamental para a salvação, para a santificação, para ser um cristão, está na Bíblia Sagrada. Então, se você não crê em um profeta extracanônico específico, ainda assim você está crendo naquilo que é fundamental para a salvação, para a santificação, para ser um cristão, etc, etc, etc. Você ainda assim pode crer em todas as doutrinas bíblicas, certo? Raciocina comigo. Se o sola escritura é verdadeiro, o profeta extracanônico, ele nunca vai trazer uma doutrina que não esteja na Bíblia. Ele nunca vai trazer algo que seja fundamental, que você é obrigado a fazer, ou que você não pode fazer, né? Alguma coisa que seja impositiva ou proibitiva em termos atemporais. Ele nunca vai trazer algo assim
que já não esteja na Bíblia, ou que já não se derive da Bíblia. Pode não estar explicitamente na Bíblia, mas se deriva. Por exemplo, reforma de saúde. Não está explicitamente na Bíblia, mas se deriva da Bíblia. Existem princípios que se derivam da Bíblia para que você creia na reforma de saúde, certo? Um profeta extracanônico, ele nunca vai trazer uma doutrina nova nesse sentido. Algo que, tipo assim, você diga assim, poxa, pela Bíblia não tem como saber isso, e isso é fundamental. Se eu não crer nisso aqui, ou se eu não praticar isso aqui, eu não vou ser salvo, ou eu não vou ser santificado, ou eu não vou ser um cristão verdadeiro. Isso não existe. E a doutrina adventista, ela diz isso que eu estou falando. A doutrina adventista diz, por exemplo, e a própria Ellen White dizia, que tudo que é necessário para a salvação está na Bíblia Sagrada, por exemplo. Que a Bíblia Sagrada é a prova de toda a experiência, por exemplo. De todo o ensino, por exemplo. Que é o único revelador de doutrina, por exemplo. Certo? Então, nada que um profeta extracanônico trouxer é fundamental neste sentido. Certo? Óbvio, ele pode falar coisas fundamentais, mas essas coisas estarão na Bíblia Sagrada. Ele não vai trazer algo fundamental que seja novo, que seja original, certo? Então, nesse sentido específico, você precisa do profeta extracanônico? Não. Nesse sentido específico, não. Porque você já tem o que é fundamental. Agora, claro, os profetas extracanônicos, eles não vêm à toa. Deus não dá uma mensagem à toa para eles. Ele quer passar uma mensagem para as pessoas, ele quer que as pessoas ouçam, entendam essa mensagem. Então, por mais que elas não sejam fundamentais, mensagens fundamentais para a salvação, para a santificação, para ser um cristão, essas coisas todas que já estão na Bíblia, são mensagens importantes. Então, se a pessoa não crê, isso é ruim? É ruim. Vai ser ruim para ela. Agora, não é fundamental para essas questões. É por isso que você não pode atrelar batismo a você crer em um profeta extracanônico específico. Isso não faz sentido, porque batismo tem relação com salvação, tem relação com santificação, com nova vida em Cristo. Então você não pode atrelar a batismo a crença em um profeta extracanônico específico, porque você já crê naquilo que é fundamental, porque você crê na Bíblia. Se você crê no que é fundamental para ser cristão, para ser salvo, para ser santificado, não se pode negar batismo para você. Não se pode negar a comunhão para você. Isso não faz sentido. Agora, não significa que é bom que a pessoa não creia no profeta extracanônico. Não, não é bom. O bom é que creia. E é por isso que a igreja deve sim estimular que o indivíduo creia. E que o indivíduo deve estar aberto, sim, a crer. Lembra da orientação de Paulo. Ele diz que nós devemos valorizar as profecias. Nós não devemos desprezar as profecias. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, certo? A gente deve sim estar aberto à profecia, avaliar a profecia, avaliar o profeta, estar aberto, entender que, olha, isso aqui pode ser uma mensagem de Deus, certo? Mas a gente não pode atrelar a um profeta extracanônico o batismo. Não pode atrelar a um profeta extracanônico congregar em uma igreja. Que ganho uma pessoa vai ter se a gente tirar a pessoa? Não faz sentido. A gente tem sim é que dar uma instrução melhor para que a pessoa ela possa se convencer. E a melhor forma de dar uma instrução para essa pessoa é colocando ali no convívio, para que ela esteja na congregação. E claro, não dando os maus exemplos que eu coloquei aqui. Se essa pessoa tem dificuldade com Ellen White, ela vai ter dificuldade com um sermão que não é bíblico. Que é totalmente baseado em Ellen White, é Ellen White no centro e é a base do sermão. Ela vai ter dificuldade com gente discutindo doutrina com base em Ellen White, em vez de com base na Bíblia Sagrada. Ela vai ter dificuldade com esses desvios, que são coisas que Ellen White era contra. Então o que você tem que fazer? Tem que mostrar para essa pessoa que, olha, isso aqui são desvios, a gente está cuidando disso, a gente vai tornar a nossa igreja mais saudável nesse sentido. Ellen White era contra essas coisas, vamos mostrar aqui a real Ellen White para você. A Ellen White que era favorável ao solo escritura, favorável aos 5 solas, a protestante verdadeira, etc, etc. Vamos mostrar aqui como é que interpreta, como é que aplica. E aí a pessoa vai ganhando confiança. É assim que eu faço. É assim que eu consigo fazer as pessoas perceberem que assim, olha, Ellen White não é o monstro que eu achava que era. E aí, um passo adiante, a pessoa passa a crer. Eu tenho vários testemunhos desses. Então, voltando.
Se a pessoa não crê em um profeta extracanônico específico, isso é ruim? É, mas você não pode negar batismo e comunhão para essa pessoa por causa disso. Você tem que instruir essa pessoa, ajudar essa pessoa, para que ela, aberta, ela possa aceitar o profeta, se o profeta for verdadeiro, evidentemente, tá. E eu estou falando aqui de pessoas sinceras, né, e de pessoas que não estão entrando na igreja apenas para criar caso, né. Tem gente que: "Ah, não, eu quero ficar criando confusão com as pessoas que creem em Ellen White, eu vou ficar fazendo, confusão na igreja, eu vou ficar", não, aí não, né. Aí realmente não faz sentido. Ela está entrando num lugar em que as pessoas creem, que Ellen White é uma verdadeira profetisa, a instituição crê assim. Ela tem que ter esse respeito, né, ainda que ela esteja naquela fase de "não tenho certeza". Agora, se estamos falando de uma pessoa sincera, deixa a pessoa, ela precisa congregar. Agora veja, continuando nessa questão de uma pessoa não aceitar um profeta extracanônico específico. Vamos pegar um exemplo bíblico. Você tem o profeta Ágabo, era um profeta extracanônico, ele não escreveu nenhuma linha da Bíblia, né. Tem 2 profecias de Ágabo em Atos, uma eu acho que é Atos 11 e outra é Atos 20 e pouco, 21 talvez, né. Ele faz uma profecia falando que ia ter fome na Judéia, tá, isso em Atos 11, e lá para Atos 20 e pouco ele faz uma profecia para Paulo, dizendo que Paulo, né, ele mostra um cinto, né, diz: "Ó, o dono desse cinto", era Paulo, né, "ele vai ser preso, se ele for pra Judéia", né, ele vai ser preso, etcétera, tá. As 2 profecias se cumpriram, tá, é um profeta extracanônico. Vamos dizer, no caso de Paulo, que Paulo não tivesse aceitado essa profecia de Ágabo, né. Vamos dizer assim: "Ah, eu ele deu essa profecia aí, mas eu não acredito muito em Ágabo não". O que que ia acontecer? Paulo ele ia perder a salvação por isso? Não. Ele ia perder a santidade por isso? Não. Ele ia deixar de ser um cristão por isso? Não. Ele ia deixar de crer em alguma questão fundamental da fé cristã? Alguma doutrina fundamental? Não. O que que iria acontecer? Iria acontecer que ele ia para a Judéia, ele ia ser preso e ele ia se surpreender e dizer assim: "Poxa, realmente eu fui preso, né, o Ágabo estava certo". Era isso que ia acontecer. Agora olha que coisa curiosa, Paulo provavelmente acreditava em Ágabo, né. Ágabo disse que Paulo seria preso, e que Paulo fez? Ele foi para a Judéia, né, então ele foi sabendo que ia ser preso. Então a profecia foi dada, mas não serviu para ele: "Ah, então eu não vou". Não, ele foi mesmo assim, né. Então assim, o exemplo que eu tô dando aqui é para mostrar como que é ruim você não crer num profeta extracanônico? É. Você pode se dar mal? Pode. Pode acontecer um problema com você? Pode. Lá na igreja, né. "Ah, vai ter fome na Judéia", vamos dizer que a igreja não acreditasse. "Ah, não, a gente não acredita não", né. O que ia acontecer? Eles não iam levar o os suprimentos, e aí as pessoas iam passar fome, né. É um problema isso. Agora, é uma questão de salvação, de santificação, de ser cristão? Não, não é, entende? Então você não pode tirar uma pessoa da comunhão por conta disso. Principalmente pelo seguinte, quando você não crê em um profeta extracanônico específico, não necessariamente você não crê porque você é um rebelde. Voltamos a essa questão. Você pode não crer por dificuldades diversas. Você simplesmente não se sentiu convencido por alguma razão. Você é sincero. Você às vezes gostaria de crer, mas você tem algumas dificuldades, algumas dúvidas, e você ainda não conseguiu se sentir convencido, certo? Então a gente não está falando aqui do seguinte: ah, o cara é rebelde, né? Mas aí a gente vai passar a mão na cabeça da pessoa que é rebelde. Não é isso, a gente tá falando de uma pessoa sincera, então, tipo, por que que a gente deveria tratar uma pessoa sincera, que não aceitou um profeta extracanônico específico, e a gente vai tratar essa pessoa sincera como um rebelde? Sendo que essa pessoa, como diz a própria senhora White, ela tem uma vida cristã ok, uma vida cristã boa, ela está de acordo com os princípios bíblicos, ela crê na Bíblia. Por que que a gente vai tirar essa pessoa da comunhão, afastar essa pessoa da comunhão, dizer: "Ó, procura outra igreja, aqui você não vai entrar". Por que que a gente vai fazer isso? Percebe o problema? Então, assim, o adventismo tradicionalista, ele é um câncer que faz com que o adventismo, ele tenha uma cara feia para muitas pessoas. E essas pessoas acabam não se tornando adventistas por causa disso, ok? E aí eles ainda julgam, né? O que me lembra muito o trabalho de Satanás. Satanás, ele faz a pessoa cair e depois ele acusa essa pessoa.
Muitas vezes o tradicionalista faz isso, né, e eu nem estou dizendo aqui que os tradicionalistas não sejam cristãos, tá. Eu só estou dizendo que eles estão errados e que talvez eles estejam sendo usados muitas vezes por Satanás sem perceberem, que é o que eles falam que acontece comigo, né. Quantas e quantas vezes pessoas se escandalizaram, e eu fiquei sabendo disso e me falaram por conta de coisas que tradicionalistas falaram, ou fizeram, ou não fizeram. Porque sabe um problema muito grande que existe na igreja adventista? É justamente o não falar nada ou passar pano. Então, você vê determinadas coisas na igreja, e eu já falei isso agora há pouco, que ninguém está falando nada. Ou que então que passa pano. E aí, aqui entra uma coisa interessante. Como eu não sou um adventista de berço, eu sou um protestante, não adventista de berço, né, eu tenho uma visão melhor do que é difícil para um protestante não adventista, ok? Então, quando um protestante não adventista ele começa a estudar a fé adventista e se interessa, e simpatiza, e diz: "Poxa, eu acho que eu vou entrar nessa igreja, eu estou concordando com as doutrinas", eu sei o que vai pesar para essa pessoa. E eu estou falando de pessoas sinceras, porque eu já fui essa pessoa. Eu sei o que vai gerar dúvida. Eu sei o que vai gerar dificuldade. Então veja, um protestante não adventista, ele procura uma igreja sola escritura, porque ele aprendeu que sola escritura é verdadeiro, e é de fato. Então quando ele vê essas coisas que ferem o sola escritura na prática, né, ele vê os tradicionalistas falando e fazendo coisas que ferem o sola escritura, isso incomoda profundamente, e ele começa a questionar: "Será que essa igreja realmente segue o sola escritura?" E aí é que entra o que eu estou falando, porque ele vê um monte de coisa que está ferindo o sola escritura, que ele vê que fere, só que um monte de gente não fala nada. Um monte de gente passa pano. E sabe por que que isso acontece? Porque tem muitos adventistas que nasceram num lar adventista, então eles não têm essa visão que eu tenho, por exemplo. Eu sei o que incomoda um não adventista protestante. Eu sei o que pega, certo? Mas a pessoa que nasceu num lar adventista, muitas vezes ela é alienada. Então, ela vê determinadas coisas acontecendo e ou ela não percebe que são erros e distorções, até porque lembra que eu falei que a instrução sobre Ellen White é muito baixa na igreja adventista? Pois é, você tem um monte de gente que nasce na igreja adventista e não sabe quase nada de Ellen White, certo? Então ele vê determinadas coisas e ele acha que é normal, certo? Às vezes porque os pais são tradicionalistas também, às vezes porque ele é tradicionalista, mas às vezes ele nem é, mas ele acha normal. Ah, um sermão inteirinho baseado em Ellen White, com centro em Ellen White, onde a Bíblia é só um apetrecho. E ele ouve isso e acha ele normal, ele nasceu ali, ele acha que é normal. E aí ele não sabe, porque ele tem baixa instrução, ele não sabe que Ellen White não concordava com isso. Ele acha que tá tudo certo. Esse cara, além dele não falar nada em relação a isso, é capaz dele ensinar isso para as outras pessoas. Então, a pessoa que tá de fora, ela vai dizer assim: "Ué, se ele não tá falando nada e ele ainda tá ensinando isso, deve ser o ensino da igreja, né?" E aí como é que ela vai diferenciar o que é o ensino da igreja e o que que é distorção? Se tem um monte de gente ali que não fala nada. O pastor não fala nada, o administrador não fala nada, os membros não falam nada, tá tudo certo então. É isso que a pessoa pensa, entende? Ou então passa pano, né? Ou então não vê a gravidade da coisa. Tem gente que até consegue olhar e dizer assim: "É, de fato, isso aqui não tá legal, não tá certo, é uma distorção, tá, eu concordo. Mas tá, tudo bem, não é uma coisa tão grave assim. Não, tudo bem, não vou esquentar a cabeça com isso. Não, tudo bem, deixa isso. Não, tudo bem, Deus vai resolver." E não fala nada. E passa pano. Essas pessoas enfraquecem a fé nos escritos de Ellen White e na própria Senhora White. A igreja adventista, os membros, incluindo os pastores, os administradores, deveriam ferver quando vissem essas coisas erradas sendo praticadas. Quando vissem Ellen White sendo contradita por pessoas que dizem que seguem Ellen White. Isso deveria fervilhar, né. Deveria ser assim:
A pessoa subiu no púlpito, falou um monte de besteira, né, fez aplicações erradas de Ellen White, fez um sermão totalmente baseado em Ellen White, não na Bíblia, enfim, fez um monte de coisa. As pessoas deveriam sair do culto irritadas, achando um absurdo, e nunca mais chamar essa pessoa para pregar. Ou então, no mínimo, chamar essa pessoa de lado e falar assim: "Ó, você errou nisso, 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 nisso", que é o mais correto inclusive, né. "Você errou nisso, 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 nisso e nisso, não faça mais. Tá errado, tá contra a nossa doutrina". Mas não, sabe o que que você encontra muitas vezes nas igrejas? Você encontra gente que se sente muito mais irritada e, indignada e escandalizada com coisas muito menores. O tradicionalista, ele vai se sentir escandalizado, irritadíssimo, com talvez uma irmã de calça no culto, com talvez uma irmã com um esmalte vermelho. Nossa, que coisa horrível, é o mundo entrando na igreja. E veja, eu não estou defendendo aqui necessariamente que, né, tem que usar calça ou não tem que usar calça, não é essa a discussão. Tem que ter esmalte ou não tem que ter, pode ter ou não pode ter, não é essa a discussão, não é esse o ponto. O meu ponto é, há uma indignação enorme em relação a isso. Em relação, por exemplo, à música, à bateria, né, o tradicionalista: "Ah, não pode a bateria, o instrumento". Mas quando é uma coisa realmente terrível, pesada, que afasta pessoas inclusive, né, quando é ferindo sola escritura, ferindo os 5 solas, sendo legalista, farisaísmo, aí não, aí passa pano, aí não fala nada, aí não, não, não deixa, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso enfraquece a fé nos testemunhos. Tem um texto bíblico, eu não vou lembrar agora onde tá, mas que o autor ele diz que os pecados do povo, aquilo que o povo faz, o povo de Israel, é uma das razões pelas quais o nome de Deus é blasfemado entre os outros povos. Eu não lembro qual é a passagem, mas ele fala isso. E eu digo a mesma coisa em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, no que diz respeito aos tradicionalistas. Uma das razões pelas quais Ellen White é achincalhada por aí, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia é achincalhada por aí, é por causa dos tradicionalistas. É por isso, certo? Então veja, quando vier alguém aqui dizer que eu estou enfraquecendo a fé nos testemunhos, que eu estou fazendo com que as pessoas creiam menos, saibam que isso é mentira. Quem faz isso principalmente são os tradicionalistas. Tá? Os tradicionalistas eles reclamam que os progressistas fazem isso, eles estão de mãos dadas. Tradicionalistas e progressistas estão de mãos dadas, e estão de mãos dadas com os anti-adventistas também, no enfraquecimento da fé nos testemunhos. Eles e também as pessoas que não fazem nada, que são os amorfos, que estão alienados de tudo. Só quem fortalece de fato a confiança nos testemunhos são os adventistas sola escritura, que são os adventistas que seguem de fato a doutrina da forma como ela está oficialmente. Esses sim fortalecem a confiança em Ellen White como profetisa extracanônica e nos escritos dela. Os outros não. Eu queria terminar dizendo o seguinte: o fato de eu não concordar que o nome de Ellen White esteja na Declaração de Crenças Fundamentais não significa que o nome dela não deve estar em nenhum documento. Existe um voto que é feito de 5 em 5 anos, que é um voto de confiança nos escritos de Ellen White. Eu concordo que esse voto seja feito. É um voto da instituição, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A instituição está dizendo: "Ó, nós, como instituição, nós cremos que Ellen White, ela foi uma verdadeira profetisa, ela foi muito importante historicamente, etc, etc, etc", tá. É um documento muito melhor do que o que você tem na Declaração de Crenças Fundamentais, que é um trechinho pequenininho. Esse documento, ele é um documento maior. Na verdade, cada voto ele sai de uma maneira diferente em cada ano, né, mas é um voto maior, explica melhor a coisa, fala melhor quem é Ellen White. E eu defendo, inclusive,
que seja feito um voto que seja um documento único, e não algo que muda de 5 em 5 anos, mas um documento que pode passar por uma alteração ou outra de 5 em 5 anos, mas que é o mesmo documento. Um documento que fale quem é Ellen White, por que que a igreja, enquanto instituição, aceita que ela teve o dom profético, qual é a relação dela com a Bíblia, a relação dela com o sola Scriptura, a relação dela com os 5 solas, né? Poderia existir um documento desse, um documento extenso, inclusive, por que não? Um documento de 10 páginas, explicando direitinho, de uma maneira bem explicada e bem expressa, bem precisa, para não gerar dúvida, entendeu? E esse documento poderia circular mais. Ele poderia estar, por exemplo, em alguns estudos específicos sobre Ellen White, né? E aí eu volto a falar, a instrução hoje é baixa. Por que não fazer uma instrução melhor? Eu tenho vontade de fazer, eu vou fazer um dia, um guia sobre Ellen White, sobre como entender Ellen White, como interpretar Ellen White, como relacionar Ellen White com o sola Scriptura, como não ferir o sola Scriptura utilizando Ellen White, né? Como não utilizar mal Ellen White. Um guiazinho. Seria importante que antes de entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, todo mundo lesse esse guia. Até para que essa pessoa, ela depois que se tornasse adventista, não se tornasse, por exemplo, um tradicionalista, um fanático, alguém que faz tudo errado em relação ao que a própria Ellen White falou. Para ela não entrar na igreja achando que eu posso fundamentar a doutrina com base em Ellen White. Eu posso usar Ellen White como intérprete final da Bíblia Sagrada. Eu posso considerar Ellen White como absolutamente inerrante. Né? Para ela não cair nesses problemas, para ela entender como é que se faz. Eu posso usar Ellen White como centro e base do sermão. Né? Explicar como é que se usa, como é que você lê, como é que você é beneficiado por essa literatura. Né? É necessário ter isso. Quais são os livros que ela escreveu? Os livros que não são os compilados, né? Aqueles depois que ela morreu, os livros que ela escreveu durante a sua vida. Tinha que ter um guiazinho desse, para você entender quais são as principais acusações que fazem a ela, quais são os textos polêmicos, como que a gente explica isso, como é que a gente lida com essa questão, quais são as hipóteses, quais são as teorias. Por que não? Por que esconder isso do membro? Por que não dar uma instrução adulta, madura, para que a pessoa entre sem dúvidas? É isso que eu defendo. Ou seja, eu estou defendendo mais instrução, não menos. Sabe como é que funciona hoje? Já falei, 2 folhinhas. Então, os tradicionalistas que estão me achincalhando, dizendo você quer enfraquecer a fé nos testemunhos, essas pessoas estão satisfeitas, pelo menos parecem estar, com a pessoa estudar 2 folhinhas e entrar. A pessoa diz, não, eu creio, ela estudou 2 folhinhas. Eu não estou satisfeito com isso. Eu acho que a pessoa tem que ser melhor instruída, mas eu não vou barrar a pessoa por conta disso, se ela é sincera. Percebe a diferença? Então quem é que quer realmente fortalecer a confiança dos escritos de Ellen White em Ellen White? Quem está lutando por uma melhor instrução, que sou eu no caso, ou o tradicionalista que acha que não, ok, nem fala nada sobre isso. Então assim, eu tenho a certeza que isso que eu faço, se fosse feito de uma maneira generalizada, você teria menos adventistas saindo da igreja por causa de Ellen White, perdendo a confiança nos escritos dela. Você teria menos pessoas com dificuldade de entrar por causa desse problema. Você teria mais ex-adventistas voltando. Eu tenho certeza absoluta. Os tradicionalistas têm enfraquecido a confiança em Ellen White e em seus escritos. Não sou eu. Quer fortalecer? Defende o sola Scriptura. Defende a doutrina. Faz a coisa certa. Aí você vai fortalecer. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte, o espectador tenham apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.